o plano sempre acaba caindo ao contrário, né? O resultado é o contrário. A gente tem no Brasil aqui o ministro Barroso, que até semana passada já estava discutindo de novo, lembrando o início dele lá, discutindo com o Gilmar Mendes, já abrindo a boca. Ele agora saiu, nesse final de semana, ele saiu como defensor de tudo. O Barroso diz que o STF enfrentou adversários da democracia durante o governo Bolsonaro. Disse que é preciso combater o discurso de ódio nas redes sociais. O que temos assistido é o populismo de direita, frequentemente racista, xenófobo, misógino e antiambientalista. Houve uma captura do pensamento conservador pela extrema-direita. Papagaios. O pensamento conservador, então, é da esquerda? É liberal esquerdista, progressista? Eles têm coragem de falar essas coisas na cara de todo mundo, né? E ele disse também que o ministro Alexandre de Moraes, vou até abrir aqui para não falar besteira, porque isso é arriscado, né? Isso aqui a gente não pode errar, não. Tem que falar ipsis literis, né? A gente tem que falar certinho. Ele disse que o ministro Alexandre de Moraes é muito importante. Aqui, ó. Barroso sai em defesa de Moraes e disse que o ministro tem um papel muito importante neste momento brasileiro. Foi o que disse o ministro Barroso. Ele estava tentando brigar, agora ele já vestiu a roupa de defensor. E ele está na posição de presidente do Supremo Tribunal Federal. Não pode ser calado. Parece que ele foi cobrado por isso aí, né? Então ele disse que efetiva tentativa de golpe durante o governo Bolsonaro e que o ministro Barroso, como eu acabei de falar, que o ministro Moraes tem um papel muito importante neste momento brasileiro. Canuto, só não vê quem não quer. Está tudo às claras, é um movimento global, é um movimento efetivamente reagindo ao que o Elon Musk vem fazendo. É claro que o Elon Musk começou a tomar essa atitude porque ele sabia o que a esquerda ia fazer e agora, depois de uma semana e meia, onde eles ficaram atordoados, me parece que já está definida uma estratégia e o famoso ninguém solta a mão de ninguém está mais claro do que nunca, né? A nível global. Bom, muita informação, vou tentar condensar tudo aqui, né? Depois de 20 minutos aí, vocês dois falando, eu vou tentar acertar. Vamos lá. O Barroso falando tudo isso na OAB. Ele foi um evento na Ordem dos Advogados do Brasil, na saída da OAB. Ali parece que ele está no lugar certo, né? Porque ele está... o discurso dele é de um advogado, não é de um juiz. É de um advogado, né? Ele chega lá, ele defende ele é juiz, ele tem que julgar as coisas. Mas ele está defendendo a tese de um dos lados. Ele vai... xenófobo, não sei o que e tal. É todo o vocabulário da esquerda, não é o vocabulário da direita. Ele claramente veste a camisa de um dos times ali. O STF enfrentou a extrema-direita. Primeiro, o que ele chama de extrema-direita, né, são as tiazinhas do Zap. Todo mundo para ele que é verde e amarelo, para ele, todo mundo que estava em Copacabana é extrema-direita. Todo mundo que estava na Paulista é extrema-direita. Todo mundo que vai para o aeroporto no Brasil inteiro recepcionar o Bolsonaro é extrema-direita. Todo mundo lá de verde e amarelo. A maioria do Brasil é extrema-direita, então, meu amigo. É que ele não pode falar a maioria do povo, então ele fala extrema-direita. Parece que é um pedacinho, são os radicais. Não é, não. Extrema-direita é para se referir a todo mundo que não está dentro do projeto de poder petista, globalista, comunista, vermelho. Todo mundo que não está ali, que não beija a mão dele, é extrema-direita. Né? Você pode discordar aquela coisa do Canini, né? Discorda na questão financeira administrativa, mas na pauta de costumes tem que estar fechado com eles. Nos valores comunistas aí, né? Na crença comunista, da ideologia comunista, tem que estar com eles, senão você é extrema-direita. Eles querem voltar a chamar o PSDB, que se é que existe ainda, né? De direita. Aquilo é a direita. O que eles autorizam ser a direita, para participar do Teatro das Tesouras. Não, meu amigo, você não controla mais a tesoura, vocês não controlam a pauta, vocês não controlam a mídia, vocês não controlam coisa nenhuma. Não é você que controla que é a direita. A direita se define como direita, é isso, é a extrema-direita. Não. O Barroso é um cara de extrema esquerda. É um extremista de esquerda que está no STF. Indicado por uma terrorista extremista também, Dilma Rousseff. É isso. Ele é extrema esquerda. Ela fala que defendeu a democracia. O Barroso não defende democracia. O Barroso é a antidemocracia. O Barroso, por ser socialista, esquerdista, ele compactou com as piores ditaduras do mundo. China, Rússia, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. Aquelas pessoas que estavam na rua, de verde e amarelo, que ele diz que é extrema-direita, mas que não é a direita. Aquelas pessoas, como é que elas estavam defendendo a democracia ou criticando a democracia? Aquela multidão em Copacabana, aquilo é a democracia. A multidão na Paulista é a democracia. E o Barroso, ele está contra isso, portanto, o Barroso está contra a democracia. O Barroso é a antidemocracia, é um obstáculo à democracia no Brasil.
O Barroso tem que ser derrotado politicamente, não é juridicamente, não. Politicamente, para que a democracia no Brasil se consolide. Essa é a realidade que a gente tem. Aí você falou também, né, Gustavo, da reação, né? Parece que ele quer criminalizar a reação aos abusos. Parece aquela coisa. A esquerda é sempre assim, né? O cara bate a sua carteira na rua, rouba o teu celular. Se a vítima reagir e dar um tapa no ladrão, a vítima tá errada. Não pode dar um tapa no ladrão. Ele pode roubar teu celular e, se ele devolver, ótimo. Se não devolver, paciência. A vida é assim mesmo. Ele roubou teu celular. Então, os caras podem cometer todos esses abusos, estão cometendo, implementar a ditadura. É o mesmo raciocínio. O ladrão de celular, que rouba o teu celular, com os caras que implementam a ditadura. Quando tem a reação, a extrema-direita está se organizando. Olha, a extrema-direita, a direita, o povo de verde e amarelo, começou agora a conversar com o povo de azul e branco da Argentina, com o povo de azul e branco de Israel, sabe? Com o povo de vermelho, branco e azul dos Estados Unidos. Começou agora. A esquerda tem 30 anos que tem o Foro de São Paulo. Antes tinha a Internacional Socialista. Já tinha uma articulação muito mais avançada. Para ele, tudo isso não é problema, porque ele é parte, o Barroso é parte dessa articulação, é parte desse grande crime internacional, dessa grande organização internacional. Aí vem falar, quando você começa a conversar com o Milei, começa a conversar com o Trump, ai, um escândalo. Escândalo nada. E tem que começar, a direita já tinha que ter se articulado internacionalmente muito mais. Tem que continuar conversando, e tinha que ter conversado já antes, né, de tudo isso. E aí você vê também ele falando de disseminar ódio, o povo dissemina ódio, né, nas redes sociais. Olha, ninguém dissemina mais ódio do que a esquerda. Tem um livro do Romeu Tuma Júnior, chama inclusive Assassinatos de Reputações, como a esquerda atuava, já no primeiro governo do Lula, para assassinar reputações usando o governo. Usa os órgãos de governo, a informação pública confidencial, para produzir dossiês para destruir a reputação desse, daquele e daquele. Isso o Barroso não tem problema. Tem problema de ser usado postar um negócio falando que discorda de fulano, falando que o Lula é antissemita. Aí está destruindo a reputação do Lula. Ele não deu declaração antissemita? Aí você vai lá escancarar o que ele falou, você está destruindo a reputação. Não está destruindo a reputação. Vocês não têm reputação nenhuma para ser destruída mais, pessoal da esquerda, né? E aí, você citou o exemplo da Austrália. A Austrália está num ponto avançado de ditadurização. Lá a crise sanitária foi muito pior. Lá os esquerdistas ocuparam até mais espaço do que aqui no Brasil. Lá chegou a ter campo de concentração para quem não queria fazer tudo que a esquerda fizesse. Tomar tudo que eles queriam tomar, né? Fazer tudo que eles queriam fazer. Quem discordasse ia para um campo de concentração, tinha que ficar isolado. No Brasil não teve isso. A pessoa ser presa e mandada porque não quis tomar tudo que os fica em casa aí, não quis tomar o que eles queriam. Porque no Brasil tinha o presidente Bolsonaro que ainda segurou um pouco. Os caras abusaram aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro segurou. Não obrigou, por exemplo, servidores federais não tiveram que tomar nada que não quisessem tomar, né? Como algumas prefeituras fizeram, algumas empresas privadas fizeram, né? Na Austrália não teve isso, não tinha um Bolsonaro lá para segurar a onda, né? E aí a reação deles, né, para concluir aqui, a reação deles que é essa, o desespero desses caras. O Barroso, mais uma vez, vai lá fazer um discurso totalmente parcial, cuspindo na cara de todo mundo, sabe? Defendendo uma tese, vestindo a camisa de um dos times. E aí eu vou reproduzir aqui rapidamente o comentário que eu fiz ontem à noite lá no Aliados, que é o seguinte, uma coisa para a gente entender, para finalizar aqui. Imagina partida de futebol, a final do Campeonato Paulista foi Palmeiras e Santos, né? Imagina você chega, antes do jogo, né? Um repórter vai entrevistar o árbitro da partida. O que o senhor espera da partida? O que um juiz falaria? Eu espero que os dois times joguem com fair play, que joguem com lealdade, espero que a torcida comemore na arquibancada com alegria, que a polícia militar possa garantir a segurança de todos para que possamos fazer um bom espetáculo. Isso é a declaração de um juiz. É um juiz. Agora imagina se um juiz de futebol dá uma declaração assim, antes do jogo. Olha, a gente sabe que o time do Santos é tinhoso. O time do Santos cava falta, eles simulam pênalti, tentam enganar o juiz, mas a gente tem que ficar esperto com isso e compensar o time do Palmeiras. Imagina se um juiz, que o técnico do time fale isso, que o presidente do clube fale isso, ok. Agora imagina um juiz falando isso. Aí acontece o jogo, pênalti duvidoso, impedimento não marcado, aquela confusão toda, Palmeiras campeão, vai poder ser o Santos. Vou dar um exemplo aqui do Palmeiras. Né? Aí, aquela revolta no final do jogo, aí o repórter pergunta para o juiz, senhor juiz, tem lance duvidoso no jogo, né? Aí o juiz fala assim, campeonato não se ganha, se toma. Aí esse juiz vai para a quadra da Mancha Verde, na hora da comemoração da torcida, pega o microfone e fala assim, derrotamos o santismo.
Aí, na saída do estádio, vê um torcedor do Santos indignado reclamar com ele. Ele vira para o torcedor e fala: perdeu, mané, não amola. Imagina se um juiz de futebol fizesse isso. Nós tivemos um caso semelhante, que não chegou a esse ponto, foi muito mais brando do que isso. Campeonato Brasileiro de 2005. Pegaram um juiz que o amigo dele entrava no site de aposta, apostava no time, na zebra, né, que é o time mais fraco, e o juiz roubava para o time mais fraco. Inventava pênalti, expulsava jogador do outro time e tal. Pegaram as gravações. Qual que foi a reação da comissão de arbitragem da CBF? Anulou todos os jogos que esse juiz apitou. Os times que tiveram que jogar de novo, remarcaram as partidas. E esse juiz nunca mais apitou jogo de futebol na vida dele. A CBF fez isso porque, se não fizesse isso, acabaria a credibilidade no futebol. Pegaram o cara com a boca na botija. Né? E aí, assim, se não fizesse isso, ninguém mais acredita em futebol. Então, a comissão de arbitragem da CBF tem mais credibilidade do que a Suprema Corte no Brasil. Porque o caso aqui não é que pegaram o Barroso falando que favoreceu. Ele está mostrando que favoreceu um dos times. E vai continuar favorecendo. O certo seria anular todas as decisões do Barroso, referente à política, à questão eleitoral, anular a eleição, fazer outra eleição, como em 2005 anularam os jogos do campeonato, fizeram outro. Tinha que anular a eleição do ano passado, fazer outra eleição, e o Barroso nunca mais podia julgar um processinho na vida dele. Ele tem que voltar a ser advogado, fazer o que ele fez na OAB, falar como advogado. Esse cara não tem condição de julgar nada no Brasil. É por isso que o STF está sem credibilidade. Né? Ninguém pode falar, a pessoa não pode ir com faixa na rua, porque senão vai preso. Não pode falar o que pensa do STF. É pelo medo, é pela força. Ó, eu vou te punir se você falar. Eu não posso falar, eu tô falando isso aqui, mas não posso falar tudo que eu penso do STF aqui na live. Né? De alguns ministros do STF, vamos ser mais precisos aqui, de alguns ministros. Não pode falar aqui. Então nós vivemos essa ditadura, o nosso STF está nem aí com credibilidade, com nada, veste a camisa de um dos times mesmo, é tudo vermelho, veste a camisa do lado comunista, globalista. Estão trabalhando, sim, para uma ditadura total comunista no Brasil. Vivemos hoje uma ditadura no Brasil, ditadura judiciária. E o povo na rua, a democracia vai para a rua, dá o seu grito. Não estamos gostando dessa ditadura. E vem um dos ditadores, quando a gente fala aqui que o Alexandre de Moraes não age sozinho, são coisas como essa. O Barroso vai lá na OAB dar apoio para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não está agindo sozinho. Ele é o cara que bota a cara na frente. O mais ousado ali que põe a cara na frente. Mas ele tem uma rede de apoio muito grande. O Barroso é uma parte dessa rede de apoio. Está aí fazendo apito amigo. Né? Eu sempre bati na tecla que o mais importante não era questionar a urna eletrônica. Precisamos sim de contagem pública de votos no Brasil. Mas o maior problema da eleição foi o apito amigo. Teve um monte de pênalti não marcado, expulsão aí de... Expulsar é como se derrubar canal. Derrubou, não pode falar isso, derrubar nosso canal. É como se expulsasse um jogador do time. Né? Teve um monte de expulsão indevida, pênalti inventado a favor da esquerda. Teve tudo isso aí. Esse apito amigo pesou muito mais na eleição do que a urna eletrônica em si. Mas, bom, não pode falar tudo aqui. O que pode falar, o que está na rua o que poderia amenizar o problema seria a contagem pública de votos no Brasil. Mas tem muita coisa a ser feita, não posso falar tudo aqui, vivemos numa situação de censura, né? Censura. As censuras lá, você vê que na Austrália, eles quiseram driblar o VPN, né? Porque eles sabem que não adianta censurar só na Austrália, que as pessoas usam VPN, tanto aqui quanto lá, para driblar a censura. Então, a louca lá da Austrália, acho que a palavra é essa, a louca comunista, dessa comissão X aí de censura da Austrália, quer que o Elon Musk derrube para que as pessoas não acessem nem com o VPN, né? Eu não sei, tomara que essa ideia não chegue na cabeça do Alexandre de Moraes. Mas se chegar também, não adianta, porque o Elon Musk já disse que não vai censurar mundialmente, vai continuar postado lá no servidor americano. Então, quem acessa dos Estados Unidos a internet, ou quem usa VPN de qualquer lugar do mundo, consegue acessar o conteúdo que a nossa Suprema Corte não quer que você assista. Entra no Twitter, né? Você que está nos acompanhando pelo Twitter. Aliás, é bom falar, nós comentamos ontem, Gustavo, o pessoal do Twitter não é canal Todo Poder Manda do Povo. O Twitter é pelo canal do Aliados Brasil Oficial. Tem gente procurando o Todo Poder no Twitter e não está encontrando. Pelo canal do Todo Poder, do Aliados, você acha a nossa transmissão e acha tudo que o Alexandre de Moraes não quer que você veja. No Twitter tem tudo isso, né, Gustavo?